Sejam todos bem-vindos! Muito boa noite, mais um Gil Fener Podcast, esse de episódio número 7, né? E começando hoje o último episódio do ano de 2023, né? Não é o último do Gil Fener Podcast, não entendam isso, é o último de 2023. E obviamente o último de 2023 ele tinha que ser um episódio especial, nós tínhamos que trazer uma pessoa muito bacana, uma pessoa que vai trazer assuntos diferentes demais, diferenciados demais para vocês. Mas, primeiramente, como eu sempre começo esse podcast, eu gosto de agradecer a cada um de vocês do fundo do meu coração por cada minuto que vocês dedicam para estarem aqui, para compartilhar, para enviar para as pessoas, para chamarem as pessoas para assistirem os nossos episódios, para ouvir os podcasts depois, seja no YouTube, seja lá no Spotify, nos canais de comunicação. E sempre, 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 gratidão eterna a cada um de vocês por dedicarem o tempo de vocês, porque eu sempre lembro vocês que o tempo é a nossa moeda mais valiosa, né? Então, quando a gente fala em tempo, vocês dedicam o tempo de vocês para estarem aqui conosco, para aprender com os convidados que vêm até aqui, né, para receber esses insights, esses conteúdos, e é algo que eu sempre, sempre vou trazer a minha gratidão eterna a cada um de vocês. Além de cada um de vocês que está nos assistindo, também a cada um dos nossos patrocinadores. Cada uma das pessoas, cada uma das empresas que dedica, né, um pouquinho da sua experiência profissional para fazer com que isso aqui aconteça, para fazer com que isso aqui seja possível chegar aí na sua casa, chegar para você da melhor forma possível, com maior qualidade e com, né, como a gente sempre fala, tentando buscar a excelência, que não é o melhor do mundo, mas o melhor que nós podemos fazer com a nossa condição, naquilo que nós podemos fazer naquele momento. Então, agradecer a cada um dos nossos patrocinadores, começando por o nosso grande parceiro, que estamos ao vivo também lá no Portal Plural. O Portal Plural que disponibiliza o Facebook deles para que a gente fique ao vivo e leve esses conteúdos, que são conteúdos de extremo conhecimento, para Santa Rosa, região e o Brasil inteiro, porque eles já têm agora, né, seguidores do Brasil inteiro. Então, levando informação e levando conhecimento, nossos parceiros que, né, nos permitem aí utilizar a plataforma do Facebook deles para transmitir essa live. Gostaria de agradecer também a Tua Caneca, nossa patrocinadora oficial das canecas Gil Fener Podcast, nossa caneca tradicional minimalista Kadima, né, que é o presente oficial já dos convidados. Já está aqui o presente da nossa convidada de hoje, vocês sabem, né? A Tua Caneca envia sempre o presente dos nossos convidados, sempre com excelência. Então, acompanha a Tua Caneca lá no Instagram, @tuacaneca_. Não esquece que a Tua Caneca não fabrica apenas canecas, né? A caneca tem uma gama de materiais, né, à venda aí, disponibilizando inclusive as lembranças de final de ano. Não sei como é que tá a agenda dele, porque, né, muitas vendas, mas se você ainda quer uma lembrancinha para o final de ano, corre que ainda dá tempo. Fala com a Tua Caneca lá, que eles dão um jeitinho de te atender. Beleza? Meu grande amigo Robson, muito obrigado pela parceria. Tamo junto sempre. E temos que lembrar também do Bistrô Chef Ricardo Ellert. Ele que é nosso patrocinador, sempre trazendo os pratos finíssimos, os pratos excepcionais aqui para o nosso podcast ao vivo. E não só aqui, mas cada vez que eu visito ele lá no Bistrô, né, lá no seu local físico, sempre com excelência e qualidade extrema em seus pratos. Para quem não sabe, o local físico, então, aonde o Didi, meu grande amigo Ricardo, né, atende aí, tem o seu bistrô, é ao lado do Girafas, lá na Avenida América. Se você não sabe onde fica, fácil de se localizar, próximo ao Girafas. Então, ao lado, né, lá, ao ladinho, colado, vai lá que você vai experimentar hambúrguer, risotos, enfim, variedades de pratos maravilhosos que o Ricardo aí disponibiliza para Santa Rosa e região, né? Que ele também atende algumas vezes em algumas casas da região aí. Então, pode acompanhar ele no Instagram aí também, né? Bistrô Chef Ricardo Ellert. Não esquece de acompanhar, seguir, curtir,
né, esses patrocinadores que nos apoiam aqui, porque isso é importante para nós. Isso estimula o nosso crescimento aqui do Gil Fener Podcast também. E não menos importante, não esqueça de curtir esse vídeo, de encaminhar para mais pessoas e também de se inscrever no canal. Porque se você se inscreve no canal, se você curte, se você compartilha e manda esse link para várias pessoas, a gente cresce também e nós todos crescemos juntos. Tenho que agradecer também nosso parceiro, né, Pacheco, né, Felipe Pacheco aqui com o seu estúdio maravilhoso de podcast, onde nós fazemos a transmissão ao vivo desse podcast. E é assim que nós começamos, então, agradecendo cada um dos nossos parceiros. Porque sempre precisamos, e é isso que eu falo para você sobre a gratidão, sobre sermos gratos pelas pessoas que apostam na gente desde o começo, em pessoas que acreditam no nosso trabalho e que você seja assim também, que você tenha parceiros, que você consiga fazer grandes parcerias de negócios e consiga de alguma forma retribuir para essas pessoas tudo isso que você recebe. Então é dessa forma que eu levo a gratidão a cada um dos nossos parceiros aqui. E é assim que a gente dá um pontapé inicial, falando dessas pessoas, agradecendo, e eu não posso deixar de começar a falar sobre a pessoa que vem aqui no dia de hoje sem falar em gratidão. Porque se eu não falo sobre gratidão para essa pessoa que está aqui hoje, que eu, sendo amigo da família, sendo amigo dela, sei a forma como é a vida dela, a vida não só familiar, mas a empresarial e tudo mais, expressar minha gratidão, né, por ela ter aceitado e por ela disponibilizar o tempo, principalmente nesse período do ano, né, que é correria para todo mundo, a gente sabe. Então, Ali, né, quero primeiramente agradecer do fundo do meu coração. Eu sempre deixo isso claro para as pessoas, né, que eu sou muito grato a cada um dos convidados, mas em especial a ti, né, por essa amizade linda que nós temos, né, não só com você, mas com a tua família, né? O Gael já olha para mim e já lembra de mim, né? A Lívia tá crescendo cada vez mais, maravilhosa. Mas primeiramente agradecer por você estar aqui. E eu não quero contar a tua história, quero deixar para ti, contar para as pessoas, porque talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo hoje não conhecem a tua história, não conhecem a tua trajetória ainda, mas que elas já saibam que você é uma pessoa excepcional, né, aos olhos de muitas pessoas e aos meus olhos, porque não é fácil levar um estilo de vida da forma como levamos, né, empreendendo, buscando coisas novas, tendo família, sendo atleta e buscando tentar o equilíbrio, que é um dos assuntos que falei muito nos stories, que é uma coisa que a gente vai trazer aqui hoje sobre as fases da vida, sobre os ciclos. Não é fácil, mas a gente consegue. Então, começar dessa forma, te agradecendo. Então, nossa convidada de hoje, Alessandra Volanin. Muito Seja obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Volanin, para quem não me conhece. Muito feliz com esse convite. E gratidão por me convidar e não desistir desse convite, porque essa live, esse encontro era já para ter acontecido já ano passado, mas com a correria não aconteceu. E eu falei assim, eu prometo que eu vou conseguir, mesmo que seja dezembro, eu aceitei, porque foi um compromisso, dei minha palavra, assim, a gente chegou a esse dia de hoje com muito comprometimento e não vi a hora de chegar até aqui. Então, muito obrigada pelo, mais uma vez, esse convite e em confiar em mim, confiar em fazer parte desse projeto teu lindo, que eu admiro demais. Te admiro demais e você inspira muita gente. Que então, bom. Muito obrigada por estar aqui. Que bom, fico feliz, Ali, fico feliz em saber. E, obviamente, a gente sabe como que é essas... Eu sei, como eu falei, né, a gente, nesse estilo de vida, nessa correria, a gente sabe como é que são as coisas e... Como tu mesmo falou lá nos stories, né? A gente agendou com meses de antecedência e aí já deixamos fixo para acontecer, né? Eu acho que isso é uma coisa para as pessoas também já entenderem, né? Que muitas vezes não é que nós deixamos de fazer algumas coisas ou negamos convites para algumas coisas, né? É que realmente nós não conseguimos em determinados momentos realizar algumas coisas. E como tu mesmo falou, era para ter acontecido no ano passado, devido à agenda, à correria e todas as transformações, mudanças e tudo que nós vamos apresentar para a galera aqui hoje também, foi que não conseguimos, mas
Talvez não era para ser naquele momento, porque seria só uma live do Instagram. Verdade. E hoje estamos aqui gravando. Uma baita estrutura, né? Olha só como evolui, e fico muito feliz de ver essa evolução. Que legal. Muito feliz. Antes de nós começar, quero te presentear, como eu falei. Esse é o nosso presente oficial dos convidados. Muito obrigada à tua caneca. Tua caneca que manda o presente dos nossos convidados. E aí... Muito obrigada. Tô aqui já para tomar minha aguinha, tô morrendo de sede pra gente conversar bastante. Já vem pronta para estrear, né? Porque já abre já na hora já utiliza ela. Olha que legal, que bacana. Linda demais. Muito obrigada, Kadima. E aí, pra gente começar, Ali, eu quero que, como tem muitas pessoas que talvez ou só me acompanha ou só acompanha você que está aqui nos assistindo, que você fale um pouquinho da tua história, né? Que você talvez fale os pontos que você quer que as pessoas saibam, né? Sobre a tua trajetória, sobre a tua construção, sobre isso que tu construiu. Acho que digamos assim, né? Porque foi uma construção. Então, conta um pouquinho pra galera quem é a Ali, né? Como que a Ali fez para chegar aonde está e isso aí. Vou me apresentar. Eu sou a Alessandra Vlanin, tenho 32 anos. Eu sou esposa do Alessandro, meu xará, e tenho 2 filhos lindos, maravilhosos. Nessa vida, com 32 anos, eu posso te falar que eu já fiz um pouco de tudo. E aprendi um pouco de tudo nesse tempo e tenho muito o que aprender ainda. Mas comecei cedo, comecei a trabalhar cedo, comecei a pensar em empreender, em empreendedorismo e estudar muito cedo através do exemplo e aprendendo com meus pais. Então, meus pais, eles são agricultores, eles vieram da roça, vieram para a cidade depois de adulto. E aí vi sempre eles como uma inspiração, sem estudo, sem ter o básico para que as pessoas acham que precisam do mínimo de um canudo para poder empreender, para poder prosperar, para poder correr atrás. Então, eles foram os 2 minha maior inspiração e são meus maiores exemplos de vida. Comecei cedo, mas aprendi muito com a palavra gratidão, que é o que tu começou. Eu aprendi muito através da minha mãe que se a gente não é grata pelo básico, a gente não tem o máximo. E é através da gratidão e fazendo o nosso melhor onde que a gente conquista todos os resultados. Tudo que a gente consegue é através do agradecer o momento, agradecer a fase, agradecer o problema, agradecer a dificuldade. Que é só agradecendo pela leveza que a gente leva no dia a dia, pelas dificuldades, que a gente vai conseguir conquistar e valorizar ainda mais as conquistas futuras. Então, foi uma caminhada lá de trás com muita gratidão. Fiz de tudo que eu falo, que eu já trabalhei de tudo. Trabalhei muito cedo, trabalhei como professora de yoga, trabalhei como auxiliar numa sorveteria, como caixa, como fazendo um pouco de tudo lá. Trabalhei também junto com meus pais através de caixa, através de vendas. Depois trabalhei vendendo produtos de alimento mais voltada para o sorvete, o estado todo. Trabalhei vendendo, dirigindo carro, dirigindo caminhão, fazendo entrega. Eu ia falar isso, até motorista de caminhão. Até motorista de caminhão. Aqueles caminhões que não são tão grandes, né? Sim, que dá para carteira B, que até acho que 1,5 tonelada, não sei, mas é um caminhãozinho grande que eu auxiliava nas entregas também. E isso tudo trabalhando, fazendo colégio, fazendo faculdade, fazendo especialização. Então, me virava com o que podia. Qualquer tipo de dificuldade que eu tinha, a gente dava um jeito, a gente agradecia e entendia que era um processo. Eu sei que para chegar aos meus objetivos existia um passo a passo e a gente não nasce já com o sucesso, a gente não nasce já não está pronto tudo. Existe uma caminhada. E agradecer e aproveitar essa caminhada para até atingir o nosso objetivo é a parte mais gostosa. Porque hoje, lembrar de tudo isso do que eu passei é tão bom por ter valido a pena e por ter agradecido tanto. E sempre falo assim, até para minha equipe, a gente tem que até agradecer os erros, que é só através dos erros que a gente aprende muita coisa. Então, até o que a gente errou, o que não foi tão legal, mas é só assim que a gente consegue fazer algo melhor e aprender algo melhor. Então, a gratidão é a palavra básica na minha vida.
Que legal, que bacana. Olha só, comecei do jeito certo, tá? Acertei na mosca, nem foi, esse não foi combinado. Olha. E sou biomédica. Eu sempre gosto de me apresentar como quem sou eu, né? E depois a profissão, porque a gente não se resume à profissão. Porque senão a maioria das pessoas elas se apresentam falando o nome e a profissão. Então eu sou isso, sou a pessoa, sou a Alessandra e depois eu sou biomédica também. Trabalho no ramo da estética. E aí você tem você tem a sua clínica de estética e também é atleta, né? Também. Não podemos esquecer desse detalhe importante pra galera aí, para o pessoal lembrar, né? Para o pessoal saber. E que bacana. Eu fico muito feliz, né? Quando a gente vê que a grande maioria das pessoas hoje, né? Eu vejo pela grande maioria, porque já tem mudado bastante. As pessoas conseguem entender muito essa parte da gratidão. Mas não é... Só que eu sempre gosto de lembrar uma coisa, eu não sei se você concorda comigo. Olha só uma coisa que eu falo bastante sobre a gratidão. Ser grato não quer dizer que você é satisfeito. Eu sempre gosto de falar para as pessoas, seja grato, mas seja insatisfeito. Não quer dizer que você não é grato pelas coisas que você tem, mas que você não se contente só com aquilo que você tem. Que você sempre busque e almeje mais. Mas tem que lembrar de um ponto bem importante que você reforçou, que é o processo. Né? Então eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso, Ali, para as pessoas, para elas entenderem. Porque eu vejo que essa é uma dificuldade muito grande. As pessoas sempre gostam de falar assim, porque quando eu for tal coisa eu vou ser feliz. Porque que é igual você falou, eu gosto de me apresentar quem sou a Alessandra, para depois falar o que eu faço, enfim, o que eu vivo. E muitas das pessoas confundem isso porque eu acho que elas não estão olhando, eu acho que na direção correta, podemos assim dizer. Seja da vida, seja da profissão. Então, o que nós podíamos trazer hoje para as pessoas sobre processo? Sobre como que é enfrentar essas coisas, essas dificuldades, olhando para as pessoas e falar assim, não, realmente, você precisa olhar o processo, né, para que você entenda, enfim, o que nós poderíamos trazer para as pessoas sobre o processo? O que você poderia trazer sobre o processo para as pessoas? De agradecer o pouco para conseguir aproveitar o muito, de dar valor para o que tem para conseguir dar valor para o que terá ainda mais. E o processo não vai acontecer se não tiver um planejamento, um objetivo. Em colocar como foco o sonho, o objetivo ideal, se é uma formação acadêmica, se é uma empresa, se é a aquisição de alguma coisa, ou se é a constituição de uma família. Se não colocar uma meta, um objetivo escrito ou fixo na mente, a pessoa não sabe o que quer, o que quer chegar e o que quer buscar. Então, acho que o básico e primordial é começar com qual o seu objetivo. O que você quer? Tu tá aqui nessa vida aqui, a gente não tá aqui só para conquistar coisas, mas a gente tá aqui para evoluir. E a gente evolui no nosso pessoal, na nossa família, junto com a profissão, com o equilíbrio, junto com o nosso dia a dia, com a nossa saúde. Então, a gente só consegue evoluir como um todo, em equilíbrio como um todo. Mas sem um objetivo especial, sempre alguma coisa tem. Porque eu acho que assim, se não tem um objetivo, uma coisa almejada, parece que pode perder até a graça. Porque a gente pode se contentar com o básico, o dia a dia, e acaba não tendo aquela purpurina da vida que eu falo, que é o rir e o se encantar no dia a dia. E olha que bacana, né? O momento que nós estamos fazendo esse podcast, que é o último do ano, dezembro, né? A época onde todo mundo começa com aquela perspectiva de que, não, em 2024, então, que é o ano que nós vamos entrar agora, em 2024 eu vou fazer diferente. Em 2024 vai ser assim, vai ser tal, né? Vou criar isso, vou criar aquilo. Mas para a gente trazer para as pessoas a importância de não só olhar para a meta, mas que sim, as metas são muito importantes. Né? Como você falou, você ter um objetivo, você saber aonde você quer chegar. Porque eu gosto muito de falar essa frase, eu falo muito ela no meu Instagram, aqui já apareceu várias vezes, que é Alice no País das Maravilhas. Onde o gato olha para Alice e pergunta, né? Você quer ir aonde? Ela fala, eu não sei. E aí o gato olha para ela e fala assim, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então, quando a gente fala de qualquer caminho serve, é realmente isso que você falou. Nós estamos aqui para evoluir, mas evoluir em que sentido? Né? Evoluir para onde? Ir para onde? Fazer o quê? Né? Então, eu acho que isso é muito bacana.
E falando de metas, Ali, né? Eu vou trazer depois um pouquinho mais alguns pontos sobre a tua história, mas falando sobre metas agora, já que nós entramos nesse assunto, tem alguma meta, assim, que tu lembra que talvez seja uma das metas mais importantes, assim, e talvez uma das mais difíceis que tu criou e que, obviamente, teve muito suor, mas que tu conquistou e que depois, agora, tu olha pra trás, igual tu falou, e tu vê todas as dificuldades que tu passou e tu olha assim, não, valeu a pena. Pra gente compartilhar com a galera, pra eles entenderem a importância da meta e depois quando tu conquista, né, como é que é esse sentimento e tudo, né? Tem duas metas muito fixas e importantes na minha vida. Uma delas é conquistar o meu próprio trabalho de espaço físico para poder trabalhar e atender. E não precisar depender de outras clínicas, outros espaços físicos para poder ter o vínculo de cliente, o fluxo de cliente intenso. Então, chegar à meta do meu local de trabalho, meu físico, para ter o espaço, aquilo foi maravilhoso, porque eu comecei atendendo numa sala alugada, uma sala pequenininha, com pouco espaço, dividindo secretária, com só eu trabalhando. E hoje tem uma equipe com quase 10 pessoas junto comigo que fazem parte do grupo Alessandra Vlanin. Então, chegar onde eu cheguei profissionalmente já foi uma grande meta e ainda ela não é o final da meta. Já é maravilhosa, mas essa meta e o objetivo eu sei que ainda tem muito mais para progredir. A insatisfação. Ainda tem muito mais para melhorar, ainda tem muito mais para crescer, porque a vida é isso, a gente vai tendo novos sonhos. E a outra meta que a gente conquistou há pouco, eu falo a gente, porque foi eu e meu marido, que ele trabalha comigo, foi ano passado, acredito que foi ano passado, que a gente fez a mudança para nossa casa nova. Então a gente morava num apartamento pequeno e a gente almejava uma casa, mas naquele mesmo tempo, sabe de quem pensa para frente, mas em investir em empresa, a gente pensa assim, colocar um dinheiro específico numa casa, né? Melhor investir. Então a gente passou por muitos anos só investindo na profissão, investindo na carreira, investindo em tecnologias, até chegar um momento que eu pensei, poxa, mas eu quero viver também, eu quero tempo de qualidade, então eu quero uma casa, merecemos uma casa. Então a conclusão de uma casa dos meus sonhos e de uma casa de que eu não olhei dificuldade em nada, eu escolhi tudo o que eu queria e tudo que eu queria eu coloquei, foi assim uma das nossas maiores metas realizadas junto com a minha família. Que bacana, muito legal. É bacana a gente compartilhar isso com as pessoas. E tem outro ponto que eu gosto. Por que eu gosto de trazer o resultado para as pessoas? Porque na grande maioria das vezes as pessoas acham que a divulgação do resultado ou contar a realização de um sonho, de uma meta, é somente para se aparecer. E eu acredito que tu deve passar bastante por isso. Pessoas que criticam, isso tem um monte, né? Infelizmente, né? As pessoas que olham só dessa forma. Mas o que elas não entendem é que existiu uma construção. Que existiu a Alessandra lá de 2000 né? 2000 e alguma coisa, que atendia numa salinha alugada sozinha. Só que isso a pessoa não sabe olhar. Ou talvez ela nem sabe essa parte, mas ela gosta de vir criticar a parte hoje, quando tu pode mostrar a tua casa, e as pessoas sabem que tu mostra lá nas tuas redes sociais, né? Enfim, tu mostra a tua casa, tu mostra a tua família, né? E aí, essa felicidade, né? Essa alegria em poder compartilhar as conquistas com as pessoas. E, principalmente, com aquelas pessoas que realmente vibram. Que é gostoso compartilhar as conquistas, principalmente porque eu sei que vai ter parte de pessoas que vão achar que vai estar se achando, vai estar ostentando, mas parte das conquistas é muito boas, porque tem muita pessoa que não tá tão legal, que tem aquela energia ruim, mas a grande maioria das pessoas, sempre pensa no lado positivo, a grande maioria das pessoas torcem e vibram por isso. Exato. E não só torcem, vibram, fazem parte dessa história, como também somos inspirações para os outros. Nós somos inspirações em mostrar como que ter objetivos e chegar e alcançar esses objetivos, alguma pessoa do interior, alguma pessoa que viu crescer, alguma pessoa que viu evoluir profissionalmente, conseguiu, a gente pensa, eu também consigo. Então dá um gás, porque antigamente a gente só se inspirava em atores globais, em algo muito longe, em algo muito
fora da nossa realidade, em pessoas muito longe de nós. E agora, quando a gente tem essas pessoas que aparecem mais nas mídias, como eu, ou que acabam se expondo mais, a gente consegue ter como se fosse mais a proximidade, porque é a pessoa que eu encontro no mercado, é a pessoa que eu encontro no restaurante, é a pessoa que eu encontro em alguns lugares, é próximo de mim, expondo tudo isso, é algo que a gente se inspira. Então, como eu me inspiro em você, como eu me inspiro em inúmeras pessoas da nossa cidade e região, acho gostoso isso em divulgar, para expor as nossas conquistas como uma forma de inspiração também. E é isso, esse é um termo que eu gosto muito de utilizar, né? Várias pessoas que já sentaram aqui na cadeira, né, onde você está, são pessoas que trazem conteúdos, são pessoas que trazem, né, compartilhamento nas redes sociais, como a gente fala, criam conteúdo. E aí eu sempre gosto de falar assim, que nós somos influenciadores. Todo mundo é. Entendeu? E aí às vezes a pessoa fica assim, será que esse termo é bom ou não? E eu gosto sempre de trazer essa clareza para as pessoas que nos escutam, que todos nós somos influenciadores, independente de quem seja, seja para o nosso vizinho, seja para o nosso filho, seja para quem for. De alguma forma, se nós estamos fazendo algo que seja válido, obviamente, né? Porque, igual você falou, não dá para olhar para o lado negativo, porque existem pessoas que só querem olhar o lado negativo das coisas, ok? Mas se nós formos olhar para o lado positivo e nós estamos fazendo coisas positivas que agrega não só na minha vida, mas na vida das outras pessoas, a gente sim está influenciando outras pessoas. De alguma forma. Nem que seja num pequeno pontinho. Mas a gente está trazendo alguma coisa nova para essa pessoa e ela olha com outros olhares e principalmente esse olhar de motivação. Esse olhar de, cara, eu vi a Ali. Eu vi a Ali quando ela começou. E eu vi a Ali agora. Então, se eu vi a Ali lá quando ela começou e eu tô vendo a Ali agora, se ela conseguiu, eu também consigo. Independente do que for. Né? Depois, igual eu falei, nós vamos entrar mais aprofundado dentro da história. Mas é a mesma coisa, que é um assunto que eu trago muito nas redes sociais, a parte física. A parte do treinamento físico, a parte da evolução física. Porque eu acredito muito que nós não estamos aqui só para viver, só para existir. Mas que de alguma forma nós podemos sim influenciar outras pessoas. Que de alguma forma sim nós podemos levar alguma coisa boa para a vida das pessoas. Que seja uma pessoa. É o que eu sempre falo. Eu falo lá no meu Instagram, né? Se uma pessoa parar para escutar o que eu falei e essa uma pessoa responder e falar assim, Gil, faz sentido? Gil, não, muito bacana isso. Pra mim tá ótimo. Já vale muito, né? Já vale muito, porque assim, é uma pessoa que você tá tocando, é uma pessoa que você está chegando até ela com a tua palavra, com o teu exemplo e que tá fazendo com que essa pessoa construa algo diferente na vida dela. Então eu acho que isso tu sente bastante também, né, nessa parte de criação de conteúdo. Muito, porque são 10 anos na área, né? E foi expondo sempre nesses últimos anos muito a profissão, as metas alcançadas através do trabalho, a meta alcançada através da minha casa, mas eu foquei muitos anos somente no trabalho, muitos anos, e esqueci um pouco de mim. E eu não consegui fazer o equilíbrio da vida que eu falo assim, se hoje eu tivesse o ensinamento e o conhecimento que eu tenho sobre o equilíbrio de qualidade de vida, seria tudo, não que falo melhor, mas seria tudo mais fácil em questão de saúde, porque o desregular a saúde, ficar doente, a gente tem que primeiro aceitar a doença para poder fazer a cura e poder fazer a transformação, que é um processo. E hoje, se as pessoas têm esse conhecimento, não precisam chegar até a doença. Que eu falo a doença é a obesidade, porque a obesidade ela é uma doença, sim. A gente acha que não, mas sim, a gente primeiro tem que aceitar, tem que curar e tem que fazer essa transformação. Então, por muito tempo, eu foquei muito na carreira, trabalhei demais. Todas as minhas horas livres do dia, ou era casa, ou era trabalhando. E depois de um tempo eu fiquei pensando, poxa, conquistei tudo que eu quero. As minhas principais metas eu tenho aqui, eu conquistei. Mas eu vou viver muito tempo para poder aproveitar isso? Vou viver quantos anos? Eu cheguei acima dos 100 quilos nas 2 gestações
e os 2 partos, pós-partos, a criança nasce e só sai o peso da criança. Então, continuava acima dos 100 quilos e eu só pensava, poxa, eu sou nova. Eu vou estar obesa, sobrepeso, com chance de cada vez mais doença para frente, e vou chegar até com que idade? Eu vou ter pique para correr atrás dos meus filhos? Eu vou ter pique para conseguir brincar com eles? Eu vou ter fôlego e saúde e disposição para conseguir chegar ao fim do dia do trabalho, conseguir fazer brincadeiras com eles? Então, foi essa reflexão que deu um choque na minha vida para eu poder parar para pensar em equilibrar a vida e não só focar em trabalho, não só focar nas metas que são planejadas. Em fazer o equilíbrio da vida em questão de saúde é muito, muito importante. E isso eu faço essa divulgação que eu penso, nossa, eu vendo algumas pessoas em se cuidar cada vez mais, como você, em se cuidar da alimentação, cuidar no treino, cuidar do seu físico, é tão inspirador que a gente pensa assim, tipo, o Gil não tem tempo, mas acorda cedo, faz a sua rotina de dieta, faz a sua rotina de alimentação. Ele consegue? Eu também consigo. Deixo de ser preguiçosa, eu também consigo. Tudo é organização, tudo é planejamento. E aí eu fui mostrando aos pouquinhos, de leve, mas fui mostrando essa minha rotina no dia a dia, em como foi esse meu emagrecimento, em como foi tão importante buscar não só um esporte, mas uma atividade física que a gente gera prazer para querer fazer. Então hoje achei um esporte que é do meu coração, que é o pádel, e influencio muitas mulheres a buscar um esporte, nem que seja o pádel ou outro esporte, a participar, a buscar uma qualidade de vida e com o esporte, com essa adrenalina que gera nele, essa adrenalina de ver que tá fazendo algo bom para o seu próprio corpo, ele gera uma satisfação em querer cuidar ainda mais da alimentação, em querer cuidar ainda mais da saúde e ter cada vez mais equilíbrio no dia a dia. Muito legal a gente trazer isso, né? E Ali, assim, ó, só uma pergunta sobre essa tua fase, né? Que tu falou da obesidade. Teve algum ponto, ou somente o peso, ou teve alguma coisa que aconteceu que tu parou e olhou assim, poxa, não dá pra continuar assim, né? Ou somente, entre aspas, o peso que tava te desagradando, ou teve algum evento assim que aconteceu, alguma coisa que marcou muito você, que você olhou e falou assim, não, desse jeito não dá mais, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar de mim para poder cuidar da minha família, enfim, cuidar dos meus filhos. Eu trabalho com estética, né? E eu trabalho com estética e eu sempre falo, a gente faz o procedimento do que a gente se incomoda. E primeiro a gente tem que se amar, se achar linda, maravilhosa. E se algo nos incomoda, a gente pode buscar um recurso. Então, eu sempre tive uma autoestima muito boa. Eu nunca me olhava como uma pessoa feia. Eu nunca me olhava com os olhos de uma imagem de depreciação para mim. Então, eu sempre tive uma autoestima muito boa. Não era meu foco essa parte estética, mesmo trabalhando com isso. Não me incomodava, não investia, mas o ponto principal de virada de chave foi após o parto da Lívia. Para eu subir e descer escadas de apenas um andar, eu tinha muita dor nos joelhos. Para sentar e levantar o básico de uma cadeira, eu tinha muita dor nos joelhos. Então, meu joelho doía demais. Aí, uns 2 meses, mais ou menos, após o parto, pensei, vou consultar com um médico especialista, né? Fui lá e pensei, nossa, eu tô com algum desgaste, eu tô com algum problema no joelho. Já tava pensando assim, dói tanto que quando eu ver eu tenho que ir pra uma cirurgia. E aí, eu cheguei lá e ele me fez os exames, fiz todos os exames que ele me pediu. E daí, na revisão, ele falou assim, me deu um choque de realidade. Você não tem nada. Você está apenas sobrepeso, com excesso de peso está te dando dor nas articulações, você não tem força, estrutura muscular, estrutura de ligamentos específico ali para suportar o teu peso. E se você não mudar e não emagrecer, essa dor pode intensificar cada vez mais e poderia até surgir lesões no futuro por não ter esse fortalecimento. Então eu estava praticamente sedentária, porque eu falo que eu fazia academia lá de vez em quando, não era uma rotina, porque se alguém queria atendimento, eu priorizava o trabalho, o atendimento e deixava minha academia de lado, precisava, semana que vem fazia. Mas e aí, quando ele me deu esse choque de realidade, eu pensei, eu não vou conseguir agachar para pegar meus bebês no colo, não vou conseguir agachar
para poder brincar, não vou conseguir correr por causa desse meu sobrepeso. E ninguém pode mudar isso por mim. Ninguém pode, não existe uma pílula, um remédio, uma coisa, algo que a gente toma e a gente fica magro. E não é só magreza de estar bem esteticamente. O primordial é a parte da saúde. Então, estar bem para poder viver bem, para poder aproveitar a vida, para poder ter saúde com a sua família. Então, não tinha como alguém fazer isso por mim, era só eu por mim mesma. Mas que interessante isso que você conseguiu perceber, né? Com o olhar, né? Eu escutando, né? E sabendo da tua história também. Interessante você reconhecer que o erro, entre aspas, que a falha estava em você. E não em mais ninguém. Porque o médico te deu o choque de realidade. E eu gosto muito de trazer isso também para as pessoas, que só existem duas formas das pessoas mudarem na vida, né? Ou é através de um forte impacto emocional, ou é através da repetição. Nesse caso, você uniu as duas coisas. Você sofreu um forte impacto emocional, que foi quando o médico então te deu uma realidade e falou, ó, é isso aqui. Ou até mesmo quando tu sentiu as dores no joelho. Ali sofreu um forte impacto emocional. E depois, através da repetição, você foi mudando, né? Mas que você conseguiu perceber que isso era responsabilidade única e exclusiva sua. E não de mais ninguém. E isso é uma coisa que eu martelo sempre, tento trazer para as pessoas. Eu falo, gente, as coisas que só dependem de vocês tem que ser feita por vocês. Tem que ser realizada por você, não por mais ninguém. Não coloque a culpa nos outros, não terceirize. E não existe mágica, porque tu me pede assim, que remédio tu tomou? O que tu fez? Que aquilo? Gente, obesa, que é obesa, e já passou por sobrepeso e compulsão alimentar, já passou em tudo que é consultório e já meio que tomou de tudo. Então já tentou. Só que não adianta só a medicação. Não, isso não faz milagre, isso não vai mudar. O principal é fazer por você mesmo, é a própria mudança interior e a reorganização mental e entender o que precisa. Porque não adianta só tomar um remédio X e aquilo, porque se não mudar dentro, não se mantém. E daí eu até brinco com alguém, é só um remédio, aquilo, então toma. Eu falo assim, os profissionais de saúde estão aí. É só consultar e toma. Porque não é só isso. É buscar o equilíbrio como um todo, entender e ter uma relação saudável com a comida. Porque quem tem compulsão alimentar é um distúrbio, é uma doença. E entender que o que você está querendo comer de verdade. É a tua ansiedade, o teu medo, a tua falta de tempo, o teu choro. Então, muitas vezes, a compulsão alimentar, a gente está comendo alguma coisa, não a comida. Então, se entender e se autoconhecer, que é o mais difícil, mas a gente consegue. Perfeito. Maravilhoso trazer isso para as pessoas, porque comer as emoções é algo muito né, comum que nós vemos hoje em dia, né? Então, somos o país mais ansioso do mundo, consequentemente somos o quarto ou quinto, agora me perdoem, não vou lembrar, mas o quarto ou quinto país mais depressivo do mundo, porque a depressão ela é uma consequência da ansiedade também, né? Para quem não sabe, então, a ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Então, o que acontece é que a pessoa fica depositando muita energia lá no futuro, excesso de futuro, e fica só pensando nos erros do passado dela, para que ela tem medo de cometer esses mesmos erros no futuro e acaba não vivendo. Então, ela entra nesse ciclo vicioso. E não viver o hoje. E não viver o hoje, que foi o que a gente falou sobre entender o processo, que é viver o hoje, que é você entender aonde você está, que é você olhar para aquilo que você está vivendo hoje e ver, não, é isso aqui que eu estou vivendo, eu estou obesa. E se eu estou, e é aquela... Olha o detalhe na palavra que eu acabei de usar. Eu estou obesa, eu não sou obesa. Eu estou, é uma condição que eu posso alterar, é uma condição que eu posso mudar. E não pense que isso não aconteceu comigo, não no termo de estar obeso, mas no termo de estar sem força, sem músculos no corpo. Porque eu era atleta profissional, então para quem não sabe dessa parte que está aqui hoje a primeira vez, eu era jogador profissional de futebol e chegou uma fase em que eu não treinava, não ia mais para academia, enfim, eu só corria e eu corria, fazia alguns exercícios básicos assim e eu achava que estava bem.
Só que aí eu vinha da consequência de uma cirurgia no joelho esquerdo, devido, né, acarretado do esporte. Só que eu não tinha mais musculatura para sustentar o meu peso. Então eu sou um cara que tem 1,93 de altura. A minha média de peso na época era 80 quilos, 85 quilos. Um cara de 1,93 com 85 quilos é praticamente a mesma coisa que você falou. As articulações, se não tem sustentação muscular, tu começa a sentir, né? E aí, tu olhar para aquilo e falar assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Porque só dependia de mim, não dependia de mais ninguém. E isso é muito interessante que a gente vê as pessoas, né, algumas pessoas que fazem a redução de estômago, né, a famosa cirurgia da redução de estômago. Porque muitas delas voltam até próximo ou até ao peso antigo. Por quê? Porque elas só mudaram a parte física, do estômago nesse caso, mas não mudaram a parte comportamental. Não mudaram os hábitos, não mudaram a rotina, não mudaram a alimentação. E aí acarreta no quê? Retorna ao ponto zero. Retorna. Né? Hoje, graças a Deus, nas equipes estão cada vez mais trabalhando com equipe multidisciplinar para poder fazer esse tipo de cirurgia. Então, os profissionais estão entendendo cada vez mais que não cabe mais somente ao médico e o paciente fazer a cirurgia e solucionar o problema. Hoje, entende-se cada vez mais que uma equipe multidisciplinar para poder tratar essa disfunção, essa doença com psicólogos, nutrição, com atendimento também profissional para fazer uma atividade física. Então, é um complemento. E a solução não é somente uma coisa, ou um remédio, ou uma cirurgia. Então, o mudar a mente e o comportamento é a parte principal que tem que começar por si mesmo. Mas buscar ajuda é muito importante. Mas para poder buscar ajuda, a gente tem que aceitar primeiro, para depois a gente buscar essa ajuda. Isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas, né? Porque, por exemplo, eu trabalho com mentorias, né? Mentorias sobre performance, sobre produtividade, gestão de tempo. E aí, quando eu falo sobre isso, eu tenho que conscientizar a pessoa do problema dela, que ela tem esse problema. Ela precisa, então, entender, aceitar que ela tem aquele problema. E aí ela resolve ou não, então, me contratar para ajudá-la. Mas eu uso o exemplo de você ir buscar uma pessoa que entende sobre o assunto. E aí seja na área que for, eu estou usando o meu exemplo, mas seja na área que for. É a mesma coisa com você. De nada adianta chegar uma pessoa lá e querer que você faça milagre com os procedimentos estéticos se ela não faz o básico por ela, digamos assim. E até entrando nesse assunto, já que você comentou, né, sobre a parte dos atendimentos, enfim, já aconteceu para você de chegar algum paciente que você não se negou, mas que você orientou essa pessoa então a procurar um passo antes do procedimento estético? Como que funciona essa parte já da parte estética? Toda semana eu digo não para alguma coisa, porque a pessoa ela chega até mim, ela quer solucionar uma coisa, mas ela acha que eu vou solucionar aquele problema com algum procedimento meu. Independente qual tipo de disfunção, independente o tipo que está incomodando ela, eu sempre vou falar qual que é o passo principal e qual que é o passo ideal para começar. Então, toda semana eu digo não para algum tratamento que a pessoa agendou e não é aquele objetivo, ou que a pessoa quer fazer botox, não dá para fazer mais botox por causa de algum tipo de flacidez. Então, toda semana eu digo não para várias coisas, porque às vezes o que a pessoa quer não é o ideal para a gente atingir o objetivo. E às vezes eu associo com alguma cirurgia, com alguma nutrição, com algum outro tipo de tratamento para a gente poder chegar ao objetivo final e esperado, com saúde, com beleza e com harmonia, sem exageros. Mas existe sim alguns processos que eu vou pedir para anteceder algumas coisas para depois retornar em mim. Como se a gente falasse dar um passo atrás, né? Para que a pessoa dê um passo atrás, faça primeiro algumas coisas antes para que depois ela chegue e consiga realizar. E até por isso acredito que tu tem uma equipe também, né, de 10 pessoas, como você falou, né, que consegue fazer esse trabalho. Porque às vezes não é uma coisa só que precisa ser feita com aquela pessoa. Às vezes são alguns passos antes, às vezes são alguns passos até com você e alguns passos depois com outra profissional da área.
E às vezes até não no meu grupo, na minha própria clínica. Isso. Muitas vezes eu encaminho para outros profissionais da nossa região que podem solucionar aquele problema, depois retornam até mim. Que bacana, isso é interessante, porque tira um pouco dessa mística também, né, Ali? Eu acho que as pessoas... Eu acredito que com o excesso de informação, como a gente fala, e com o excesso de criação das coisas também, porque hoje, se você for analisar, existe basicamente procedimento para tudo. Sim. E hoje em dia, a evolução da estética gerou um comércio tão grande que é um comércio como se fosse um shopping de venda de produto, de produto para estética, ou de tratamento de estética. As pessoas querem comprar aquilo, chegam em alguma clínica e querem fazer aquilo porque viu, porque estudou. Só que as pessoas realmente têm que entender que a profissional não é ela. Que a profissional vai ser quem ela vai atender. Então, quem vai saber melhor qual tratamento será melhor para ela é a profissional. Então, avaliando em consulta, que é o tempo mais precioso para um planejamento, para avaliar de acordo com o que incomoda, o escolher qual procedimento, sempre vai ser em conjunto. E nunca uma pessoa que eu falo que é leigo, só porque viu algum vídeo, alguma explicação, mas sempre as explicações são genéricas para todos. E nunca vai ser individual como uma consulta. Então, a evolução do mercado da estética, ela evoluiu muito para um mercado de shopping, que as pessoas querem comprar e fazer, mas os bons profissionais se destacam em conseguir falar, não é esse tratamento. Colocar a ética e o resultado harmônico antes de só pensar em lucro, só pensar, tipo, comprou e chegou e é naquela hora que agendou e quer fazer aquele procedimento. É conseguir falar não e não ganhar um retorno financeiro naquele momento, mas não ganhar porque se ela fizer outros passos e outros tratamentos ou outra coisa fora da sua clínica, ela terá muito melhor resposta, muito melhor resultado e depois ela pode retornar para ter realmente o resultado esperado e ideal. E aí a gente pode entrar num assunto muito bacana, que é você saber falar não para as pessoas, né? Porque hoje a gente vive uma realidade onde as pessoas estão, eu posso dizer, mal acostumadas em não ouvirem não. E eu acredito que você tendo essa consciência de saber dizer não para um cliente, super bacana, maravilhoso. Mas nem todo cliente sabe ouvir não. Eu acredito, eu penso assim, nem todo cliente, claro que você cria uma conscientização, você explica para ele, mas eu acredito que nem todo cliente consegue ouvir não. Eu não sei, mas acredito que talvez alguns desses clientes saiam dali e vão procurar um outro profissional, que daí é o profissional do outro lado, que foi o que você acabou de falar. Que só pensa no lucro e no horário da agenda que reservou. Que aí vai preencher aquele horário e vai fazer o procedimento que o cliente quer só pelo fim financeiro lucrativo. Sim, né? Vai ter perfis de pessoas que só querem saber o que elas querem comprar o que elas estudaram e pensam só na ideia dela, não aceitam um não de um profissional. E essa pessoa, sim, infelizmente tem, mas é pouquíssimo, mas essa pessoa vai sair do consultório e vai em outro, até alguém ir aceitando de acordo com o que ela quer. E aí onde que a gente vê as deformidades, é onde que a gente vê os exageros, é onde que vê que é a própria pessoa solicitando o atendimento, onde a própria pessoa passa dos limites e procura até algum profissional aceitar o limite. Passar do limite porque é a pessoa que pede. Acho que tem até uma série acho que na Sky, não sei, enfim, num canal, que são alguns doutores que corrigem esse... Isso, que corrigem esses excessos, esses erros de cirurgia, enfim, estéticos que foram feitos, né? Já peguei alguns lances, assim, engraçados, né, nesse sentido, mas que não só engraçados, mas infelizmente acontecem, né? E... Então a gente vê que realmente, né, não é fácil você falar não para as pessoas, mas também não é fácil você conscientizar essa pessoa de receber um não. Que naquele momento é o melhor para ela e que se ela realmente entender o que ela precisa fazer, ela vai poder fazer aquilo que ela quer. Só que não naquele momento. Só que como as pessoas são muito imediatistas, isso também é outro ponto. Mas aí... dos tratamentos que a gente mais às vezes diz não é porque a gente tem a clínica lá e a gente tem tratamentos, por exemplo, os corporais, né? A gente trata muito a gordura localizada, enfim.
inúmeras pessoas, quando chega até lá, às vezes a gordura não é localizada. Eu dou um bom exemplo meu, assim, quando eu comecei a atender, me cuidar, eu já não tava mais não era gordura generalizada. Às vezes, muitas vezes a gente chega até lá, a pessoa quer tratar a gordura, mas o primeiro passo é alimentação, atividade física, tá fazendo isso, tá fazendo o básico para depois fazer um procedimento estético. Eu sei que um procedimento estético ela dá um boom e um gás para aumentar o ânimo, para conseguir cuidar da alimentação e atividade física. Mas muitas vezes, se não faz esse básico, não tá com essa mentalidade estruturada, o foco e o investimento total não vai ser num procedimento estético em clínica, e sim num profissional qualificado, um médico, um nutricionista, psicóloga, para depois a gente ir para a estética. Então tem muito não nessa parte, em indicar a busca de ajuda profissional e que a pessoa realmente consegue. E como foi para ti, Ali, nesse teu processo, né, de transformação, de mudança, buscar esses profissionais, né? Qual foi a importância disso para a gente passar isso para as pessoas, para elas entenderem o quão importante é você buscar um profissional bom e não aceitar talvez a primeira opinião, não aceitar talvez o primeiro não aceitar talvez o primeiro sim, ou não aceitar talvez o primeiro tratamento, porque igual você falou, não é um remédio, não existe uma solução mágica e às vezes existe, infelizmente, igual eu falo de novo, profissionais que vão buscar sempre a parte, né, do remédio, a parte mais fácil, e você não aceitar essa primeira decisão, esse primeiro sim, esse primeiro não. Como é que foi pra você essa experiência? Primeiro, para eu ir atrás de profissionais, eu tive que aceitar que eu não dou conta de tudo. Aceitar que eu não sou uma profissional que tem que trabalhar mais de 10, 12 horas por dia, que eu tenho que ser tempo inteiro, tem que estar em casa, o meu tempo de folga tem que estar em casa e não estar fazendo atividade física. Aceitar que a atividade física faz parte do meu equilíbrio, do minha qualidade de vida, e não achar que mãe estando na academia é um tempo longe do seu filho, porque tem muito esse auto-julgamento da maternidade, esse auto-julgamento da mãe, sim, poxa, eu tô aqui 1 hora na academia, eu podia estar com meu filho, eu podia estar aproveitando com ele, eu podia estar esse tempo com ele. Só que se a gente estar com ele e não estar 100% lá, e não estar 100% saudável e em equilíbrio, nem só em pensar em felicidade, mas em equilíbrio. E primeiro, então, passo é entender esse auto-julgamento da maternidade, que a mulher se auto-julga o tempo todo. E aí, depois de entender isso, buscar ajuda, aceitar ajuda, e uma das ajudas é a terapia como psicóloga, porque a gente tem que entender nossas emoções, o que a gente está comendo. E a terapeuta, a psicóloga, se a gente não se identificar e não gostar da primeira, é normal isso. Continuar buscando até tu conhecer alguém que tu se identificou e consiga fazer o tratamento mantendo ele semanalmente ou mensalmente. Mas não achar porque a primeira profissional que você encontrou não se identificou e achar que todas vão ser assim. Porque não é porque a profissional é ruim, às vezes não é uma conexão, não é a terapia específica para ti. E aí, depois disso, além da terapia com psicóloga, é a nutricionista. Porque fazer uma dieta equilibrada através de uma profissional muda tudo. E ainda mais agora no processo que eu estou, eu vejo o quão importante é. Porque emagrecer, eu falo que é mais fácil. É só a gente parar de comer meio que de tudo, reduzir tudo, a gente perde peso. Independente se é gordura ou se é músculo. Mas no momento que a gente já chegou ao peso ideal, mas a gente quer construir musculatura e conseguir ter uma densidade muscular melhor, não é comer qualquer coisa, é comer saudável e comer comida de verdade. E ter essa dosagem de um profissional é maravilhoso. Então, dar chance para si mesmo entender que a gente pode buscar ajuda e essa ajuda ela é muito necessária, que essa ajuda vai nos prevenir no futuro em um monte de remédio no futuro é muito, muito, muito importante. Tô aqui só preparando que o André vai tirar uma foto aqui, a delícia que o Ricardo mandou pra gente, já vou falar sobre isso. Mas voltando então, né, ao que tu tava falando, é muito legal a gente trazer isso, porque as pessoas acham que entrar numa dieta, né, é apenas mudança de alimentação.
mas o que elas não conseguem entender é que não é só mudança de alimentação. É mudança de temperamento, é mudança de energia corporal, é mudança de hábitos, é mudança de rotina, é otimização de tempo, né? Porque eu trago isso tudo, as pessoas vão dizer assim, Ju, tu tá louco, tu só tô fazendo uma dieta. Mas o tanto de facilidades que a dieta te traz e o tanto de consciência corporal e principalmente tranquilidade mental que a dieta te traz, porque eu acredito que tu é outra pessoa em relação à alimentação, agora que teoricamente, podemos assim dizer, que tu pode comer o que tu quer. Comer de tudo. Antigamente, com a minha mente de obesa, quando eu escutava isso, comer de tudo me dava raiva. Me dava... Por quê? Como que consegue? Consegue, a gente consegue comer de tudo, porque viver em equilíbrio, viver com saúde não é restringir tudo que é porcaria. A gente pode comer de tudo, mas com todo o equilíbrio e sanando o que a gente pode no dia a dia. Na quantidade correta. Na quantidade correta. Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender, que a dieta é só um exemplo que nós estamos usando, né? Que teoricamente é uma restrição, digamos assim, né, para a pessoa, mas que a dieta é um exemplo. Mas na nossa vida, por exemplo, o trabalho, as pessoas, vamos usar outro exemplo, o trabalho, as pessoas acham que elas têm que se tornar workaholic, que elas têm que trabalhar de 10, 12, 14 horas por dia e que não existe como trabalhar menos, como fazer mais dinheiro trabalhando menos, ou como dedicar tempo para sua família, E às vezes nem é por fazer dinheiro. Por exemplo, meu foco, eu tenho um TDAH e meu hiperfoco é trabalho. O trabalho me gera muito prazer. Trabalho me deixa feliz. Trabalho, independente do quanto eu ganho, estar trabalhando é maravilhoso. Eu cheguei por muito tempo que estar em casa não me gera prazer. Estar em casa me gerava como se fosse desgosto, me gerava ansiedade, me gerava compulsão alimentar. Porque eu não entendia o meu equilíbrio e não conseguia ficar em casa pelo meu foco e como se fosse um vício na dopamina, em querer só aquele prazer no trabalho. Então, entender que a gente pode ter outros prazeres, mas para poder ter outros prazeres e ver onde o nosso cérebro produz dopamina, é experimentando, é se conhecendo e dando oportunidade ao nosso corpo, ao nosso cérebro, ter outros estímulos, para saber que a gente não vai ter só prazer trabalhando, ou só prazer com alguma atividade específica. Eu falo sobre dopamina, né, que é a minha área de estudo então específica, sobre a neurociência, funcionamento do cérebro. E as pessoas, quando eu posto para as pessoas, às vezes aqueles time-lapse de 3 horas de estudo lá, né? Que eu fiquei 3 horas estudando dentro do minha técnica Pomodoro, enfim, estuda 25 minutos, dá uma pausa de 5, quando fecha 1 hora faz uma pausa de 15. Mas aí depois eu fico uma média de 3 a 4 horas sentado estudando. As pessoas falam assim, Ju, como é que tu consegue? É porque eu eduquei o meu cérebro, então, para ele entender a dopamina daquilo ali. Para entender o processo e gerar dopamina através do estudo, através da leitura, através da dedicação, através daquilo ali. Que as pessoas precisam entender que não é só o TikTok. É que isso também é um assunto, né, que dá pra gente abordar. Que, querendo ou não, o 1 minuto e meio que a gente fala, que é o tempo do Reels, que é o tempo do videozinho do TikTok, é a nossa dopamina barata hoje em dia. Então, de Rápido. 1 minuto e meio, você tá gerando uma dopamina. Ou você tá morrendo de rir, ou você está se emocionando porque é algo emocionante, ou você está se motivando porque é algo motivador, enfim. Mas você saber dosar isso, você saber que isso aqui, que o 1 minuto e meio, que o Instagram, que o TikTok, enfim, não é isso aqui que vai alimentar os teus prazeres da vida. Tudo bem, a gente cria conteúdo, a gente leva porque a gente sabe a importância de trazer conteúdos relevantes, trazer conteúdos, assuntos bons para as pessoas aprenderem. Ok, e você consegue aprender, só que você tem que fazer com que isso aqui trabalhe para você. Né? Que eu falo sempre às pessoas, você tem que fazer com que o algoritmo entenda os conteúdos que você quer assistir, que são conteúdos que vão te trazer resultado, para que você o quê? Gere dopamina em outras áreas da vida. E não somente quando você está no TikTok, não somente quando você está no trabalho, ou não somente quando você está praticando o seu hobby lá no pádel, enfim, mas que você gere dopamina em todas as atividades do seu dia, né? Talvez é um pouco
é um pouco profundo falar sobre isso, porque existem muitas coisas que a gente não gosta de fazer. Mas a gente vai ter que fazer mesmo assim. Tem que fazer para conseguir chegar aos objetivos e conseguir ter mais dopamina ainda depois de fazer as coisas que a gente não gosta de fazer. Exatamente. E daí quando a gente fala desses períodos que tu teve na tua vida, né? Eu quero que tu enfatize um pouquinho sobre essa importância dos ciclos da vida. Que eu falei pra você, né? Que eu falei nos stories também, lá na gravação da divulgação do podcast. Como é que foi pra você entender esses ciclos? Porque se você for enfatizar, você vê, né? Teve a época do ciclo do faz tudo, né? Faz tudo ao mesmo tempo para construir, que eu acredito que todo mundo passa por essa fase. Depois, a fase do foca no trabalho para construir. Depois, o foca na tua saúde, ou então foca na maternidade. Depois, foca na saúde. Enfim, explica pra galera como é que foi esses ciclos e como é que tu identificou, como é que tu se sentiu e como é que foi essa transformação através disso. Comecei sozinha trabalhando, né? Era eu e mais uma secretária. E aí, no início, prestadores de serviço, a gente acha que só nós somos autossuficientes, só nós vamos fazer tão bem o melhor para o nosso cliente. E a gente fica, às vezes, eu falo que por experiência própria, que a gente fica com medo e receio de colocar um outro colega de trabalho junto, que a gente pensa, será que essa outra pessoa trabalhando junto vai ser tão bom quanto eu e vai conseguir entregar tão bem os resultados quanto eu trabalhando junto? Então, a maioria dos prestadores de serviço tem esse receio, esse medo. Só que se a gente quer ter um crescimento, a gente tem que aprender a delegar. Aprender a delegar multifunções, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. E aprender a delegar é conseguir confiar nas pessoas e entregar uma confiança que se tu tá vibrando na mesma energia e tu tá a mesma energia e o mesmo propósito, ambas as equipes, tudo prospera. E não só prosperar em questão de financeiro, mas prosperar em questão de energia. E de prosperar em questão de fluir na mesma frequência. Então, sim, a gente vai conseguir ter os mesmos resultados com diferentes tipos de profissionais, conseguindo delegar, mas confiando nas pessoas e ter esse equilíbrio de todos ter a mesma vibração energética. Então, eu comecei com isso. Antes era sozinha, depois eu fui construindo equipes e todo mundo estava trabalhando junto. Depois disso, fui e entrei para a maternidade. Então, meu sonho era ter 2 filhos, a gente conseguiu, mas eu vivi muito intensamente essa maternidade. Eu me doei o máximo possível, só que a gente, principalmente no primeiro filho, a gente quer doar o máximo e até o exagero, porque a gente acha que nunca é suficiente. Então, eu amamentei até os 2 anos e meio, e o amamentar é algo que só a mãe consegue fazer. O amamentar no peito, né? Porque, sim, tem a mamadeira, mas o amamentar de leite materno não tem como substituir, não tenho quem fazer, ainda mais quando a criança começa a crescer. Eu falo que o desmame é tão mais difícil, que é mais fácil o desmame quando tá pequeno do que quando é mais velho, né? Porque aquele vínculo é tão maravilhoso. Eu acompanhei essa fase aí já. E é um vínculo lindo, maravilhoso, mas que demanda muito tempo. Demanda muito tempo junto com a mãe, com a criança, com o aconchego, com a fala. E eu me joguei nisso e me foquei totalmente em criar bons seres humanos para o universo. Junto com meu marido, junto com uma boa criação, tentando o máximo possível uma criação positiva, que a gente sabe que não é fácil, mas a gente queria fazer o quanto mais ter conversa e quanto mais explicar, independente se é uma criança que a gente acha que não entende. Eles entendem, quanto mais conversar e explicar, melhor. E quanto mais ter a conversa, melhor. E aí, depois de ter investido meu tempo e minha dedicação na maternidade, aí depois eu conquistei o que eu queria, que são os meus maiores objetivos na vida, que quando eu pensava assim, lá 15 anos atrás, qual que era o meu sonho? Uma boa carreira e uma boa casa. Então, os 2 maiores sonhos foram alcançados daí, como eu pensei assim, poxa, tá, e agora? Conquistei isso e o que mais? E aí eu pensei, eu preciso ter esse equilíbrio da vida, essa dopamina em diversas funções, não só em trabalho, não só estar em casa, não só viajando, mas ter uma dopamina que eu consegui
ter esse equilíbrio e conseguir cuidar de mim, cuidar da minha vida e não pensar só em trabalho. Então, após essa grande fase, hoje eu tô com 32 anos, eu vi que eu posso viver, que eu posso desligar um pouco o celular, que eu posso não precisar mais produzir tanto conteúdo, que eu entendi que eu posso respirar, que eu posso procrastinar certas coisas porque não são urgentes, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, não precisa fazer tudo para ontem, que a gente pode dar uma relaxada para poder viver, porque senão a gente não tem convívio social, a gente não conversa, a gente não dá tempo nem de se aproximar das pessoas, não tem tempo nem de ter essa conexão, que é o mais importante da vida, se a gente não tem esse equilíbrio. Então, nessa virada desse ano, eu consegui dar uma respirada, como se fosse ficar com uma vida mais tranquila, mas conseguir ter mais conexões e mais tempo entre as pessoas, que é o que eu sentia falta também nos últimos tempos. Que bacana. E a gente vê que como é importante a gente entender esses ciclos, né? Como é importante a gente conseguir identificar os ciclos, a fase que nós estamos vivendo e eu sempre falo para as pessoas, né? A gente não vai conseguir gerar um equilíbrio. É muito difícil, mas a gente não é limitado a buscar o equilíbrio. Mas a gente não vai conseguir. 100% como a gente imagina e como a gente quer, ninguém consegue. Mas a gente sempre vai estar na busca de ser o melhor possível. Exatamente, porque a gente consegue, igual você falou, né? A gente não tem tempo, mas mesmo não tendo tempo, a gente consegue fazer tudo que nós queremos fazer. Em questão de prioridade. Mas como assim que a gente consegue fazer tudo se a gente não tem tempo? Né? E daí a desculpa das pessoas geralmente é essa, né? Eu não vou pra academia porque eu não tenho tempo. Eu não faço isso porque eu não tenho tempo. Porque isso é porque eu não tenho tempo. Mas o que elas esquecem de olhar é que elas não estão olhando para a direção correta. Não, isso não é uma... Eu gosto de falar que não existe a palavra prioridades. Né? Ou é uma prioridade para você, prioridade no singular. Foi o ser humano, enfim, a evolução que colocou S na palavra prioridade. Porque prioridade é... Enfim, eu fui estudar a palavra prioridade, né? Prioridade é do grego prior, que é primeiro. Então é aquilo que vem em primeiro. Então não tem como vir dois primeiro. Ou é prioridade ou não é. Mas eu gosto de falar que existe a tua prioridade naquele momento. Então você teve a fase em que a tua prioridade era a tua formação. Depois tu teve a tua prioridade que era construir a tua carreira. Depois tu teve a tua prioridade que era construir a tua casa. E tu teve a prioridade que era a maternidade. Tu teve a prioridade que está sendo cuidar de tudo, né? Uma prioridade agora tua é cuidar de tudo e dedicar energia para todas as coisas. Mas não deixa de ser uma prioridade. E é isso que as pessoas precisam entender. E vai existir uma prioridade naquele momento, mas não quer dizer que você vai deixar as outras coisas de lado. Porque nesse meio tempo você já conhecia o Ali, né? Você já tinha conhecido o Ali, vocês estavam construindo uma família maravilhosa junto, você engravidou, vocês estavam construindo a casa e isso tudo foi acontecendo. Então, para as pessoas verem que você não deixou de viver, você não deixou de ter um relacionamento, você não deixou de gerar 2 filhos maravilhosos, você não deixou de construir a sua casa, você não deixou de trabalhar nesse meio tempo. A grande questão é que em algum momento você deu um foco maior em uma atividade e em outro momento você deu um foco maior em outra atividade. E que hoje você pode dar um foco maior em cuidar da tua vida, que aí agrega família, lazer, o teu hobby, né, que é o esporte que nós adoramos jogar, que é o pádel, academia, alimentação, mas não quer dizer que você deixou de trabalhar. Não quer dizer que você deixou de atender os teus pacientes e não quer dizer que você deixou de ganhar dinheiro. Não quer dizer que você deixou de criar conteúdo, não quer dizer que você deixou... Mas que já não é um foco total para aquilo. Eu acho que é mais ou menos por aí, isso, né? Não é 100% de foco em uma coisa e nem outra. Hoje é mais o equilíbrio e não se sentir culpada e não se sentir menos por estar colocando energia um pouco em tudo e não só em uma coisa ou só em outra. Então, entender nessa fase da vida que o equilíbrio é muito mais importante do que o foco total em algo para conquistar algo. Que legal. E assim, eu ainda não sou pai, né? Mas você tem 2 filhos maravilhosos, né? E tem um parceiro
Eu vejo, né? O Ali, meu amigão, já foi minha dupla no PADA, de vez em quando a gente ainda se arrisca, mas um pai maravilhoso ao lado dos teus filhos também, ao teu lado. E como é que foi pra você então realizar esse sonho dos 2 filhos? Porque o Gael veio primeiro trazendo aquela energia toda e, né, o jeitão dele que é ser carinhoso, carismático com todo mundo, e a Lívia seguindo os passos do mano agora, né? Como é que foi? Como é que é essa experiência pra galera linda. entender? E se quer ter filhos, tenham, porque é tudo de bom. E ter filhos te dá gás, te dá vontade de tu conquistar mais coisas, te dar gás, de tu fazer o tempo acontecer e te organizar. Porque é uma motivação todo dia, de tu ver aquele sorriso lindo, então te motiva. Eu indico, assim, nunca vai ter um tempo adequado o suficiente pra gente ter filhos. Porque sempre a gente vai pensar, eu quero aquela casa, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. E filhos não precisam disso. A gente coloca empecilhos pra querer ter o filho, pra querer tudo perfeito, mais perfeito possível. Mas filhos não precisam disso. Tanto que nossas próximas férias, agora em janeiro, a gente vai tirar 2 semanas, a gente não vai viajar. Porque criança não fica pedindo praia, não fica pedindo viagem, não fica pedindo nada. A criança não precisa de nada. A criança só quer presença, só quer tempo. Então a gente vai ficar 2 semanas com eles em casa, curtindo eles, fazendo nossa rotina no dia a dia, porque eles não necessitam de viagem, eles não necessitam de praia. Qualquer água é água, qualquer lugar é lugar, porque o mais importante é a presença. Então, ter filhos te dá esse gás e motivação e te relembra das coisas mais importantes, do amor, do tempo, que é algo, o que é mais valioso nesse mundo, que é o tempo dedicado a algo ou a alguém. E é fantástico, mas é muito bom ter alguém junto, caminhando lado a lado, para conseguir levar essa vida dividida. De conseguir dividir as tarefas, de conseguir dividir a vida num todo. Então, não existe só maternidade sem a paternidade. Quando um casal consegue fazer essa evolução, essa caminhada com a família, dividindo de verdade, se torna muito mais leve e muito mais feliz para ambos. Porque nenhum vai ser sobrecarregado e nem outro vai ser só a pessoa que vai acompanhar mais de perto os filhos, porque essa fase de infância é importantíssimo. Então, o dedicar-se um pouco a pouco os dois, e não só a mãe, não só o pai, isso só vai levar para o futuro da criança, quando ela for adulta, em ela recorrer o amor nos pais e em quem gerou o amor. Então, eu amo escutar dos meus clientes nesse fim de ano, que eu pergunto, onde é que você vai passar o final de ano? Onde é que você vai passar as férias? Em escutar de alguns clientes adultos, assim, vou no meu pai, vou na minha mãe. Em passar esses tempos com eles, eu penso assim, quando eles falam com tanto amor e tanto carinho, que eles querem estar presente dos pais, independente de onde eles moram, eu sei porque eles foram muito bem criados, muito bem educados e teve muito amor e muita conversa quando eles eram crianças. Porque é isso que vai ser refletido lá no futuro, quando a gente for adulto. Que lindo. Nossa, tava escutando aqui arrepiado. Lindo demais. Se for pensar, que a gente reflete no amor dos nossos pais, né? E trazer isso, né, para as pessoas, não só como pais, mas como filhos. Porque nós somos filhos. Independente se nós estamos aqui, a gente tem pai, a gente tem mãe, né? Enfim, alguns já partiram, outros, enfim. Mas pra gente lembrar disso. Que ter esse tempo, ter esses momentos de qualidade, seja com quem for, a pessoa que você ama, a sua família, as pessoas que você tem próximo a você, realmente é a melhor coisa. Independente de onde for, mas você saber olhar com gratidão para isso. Porque muitas pessoas só conseguem olhar o ponto negativo, né? Eu tô de férias, mas eu não tenho dinheiro para viajar. E daí é as férias mais infelizes da vida dela. Sendo que ela tem 30 dias, sei lá quantos dias ela vai ter, 2 semanas. Com tempo, que vale muito. Que vale muito. Pra ela estar com alguém que ela ama, ou pra fazer, se ela não tem ninguém próximo, enfim, pra fazer o que ela gosta, pra ela dedicar tempo a ela mesma. Né? Mas que ela entenda isso, que ela saiba reconhecer isso e olhar que aquele momento, seja com o filho, seja com o pai, enfim, com quem for,
que é a melhor coisa do mundo. Passar esse momento com essa pessoa, ou as pessoas, né, que você gosta de ter ao lado, que você gosta de estar ao lado dessas pessoas. E aí quando a gente fala de estar com essas pessoas, né, o que a Lívia e o Gael mais te ensinaram ou te ensinam nesse contexto, assim? Além de amor incondicional, obviamente, mas o que eles mais te ensinam e o que eles mais estão te ensinando ainda? A paciência. A paciência no tempo e que cada coisa tem seu tempo. O desmame não é quando eu quero, o dormir toda noite não é quando eu quero, o comer tudo não é quando eu quero. Eu vejo o Gael meia-noite dando bananeira, que o Ali posta lá, se preparando para dormir tranquilo. Então a maternidade me gera, assim, o que mais eu aprendo é ter paciência e aceitar que tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora e não é tudo como eu quero. Ainda mais quando a gente lida com outro ser humano. Todo mundo é diferente, mesmo que saiu da mesma forma, pai e mãe, na mesma casa, mas cada ser humano tem sua personalidade e sua diferença. Então, ter paciência e entender a individualidade de cada ser. Então, é isso que mais eu aprendo e é um eterno aprendizado para o resto da vida. Qual foi a principal mudança que teve? Obviamente teve muitas mudanças. Mas qual foi a principal, assim, que tu olha e nota, assim, que tu fala assim, a Ali antes de ser mãe e a Ali depois de ser mãe? O ego da individualidade. E antes de ser mãe eu pensava só em mim. Pensava só em mim, no máximo meu marido, assim, ó, pensando em mim é suficiente. Depois de ser mãe, a gente tem um ser humano para criar, educar, tornar uma pessoa boa para ter um futuro bom, e tu para de pensar só em ti, só em mim mesma, e tu pensa no outro para pensar no futuro do mundo. Então é um pensamento mais coletivo e não tão individual como antes. Então a gente para de ser um pouco egoísta. A gente começa a ver um lado mais coletivo depois da maternidade. E com isso a gente tem medo mais de, por exemplo, antes eu era muito mais radical, eu amo montanha-russa, eu amo tudo que adrenalina, que tudo. Já hoje, por exemplo, poxa, um bungee jump. Será que eu me arrisco hoje? Vale a pena se arriscar essa adrenalina? Mas a gente pensa muito assim, mas não vai que, sabe? Eu vejo assim que o cérebro da mãe muda após o nascimento de um filho, porque a gente começa a ter como se fossem pequenos receios ou medos de não estar aqui presente para poder ver nosso filho crescer. É incrível, mas o cérebro da mulher, do pai, acaba mudando um pouco depois de ser pais. Que bacana. E, na realidade é explicado cientificamente isso, né? Tem toda uma explicação para isso, essa transformação, mas é pelo forte impacto emocional. Né? Então é uma das transformações mais abruptas que a gente fala, de transformação mais rápida que existe no cérebro humano. Uma delas é essa da fase da maternidade e paternidade, né? Onde os pais, alguns, né? Tem uns que não entendem, não cai a ficha, mas os que entendem que cai a ficha é uma mudança muito radical, uma mudança muito boa, uma mudança muito saudável, né? Que traz, claro, é importante que você tenha mais cuidados, que você tenha mais detalhes em relação a isso, porque, querendo ou não, é aquilo que você falou, depende de você, depende só de você. Claro que você começa a preparar eles para o mundo, para que cada vez mais eles se tornem independentes, igual a gente sempre acompanha, né? O Gael já se servindo e fazendo as coisas sozinhas e ajudando a limpar, né? Enfim, mas sempre vai ter aquele cuidado, né? Eu vejo hoje pela minha mãe, eu com 29 anos de idade, quando eu vou na casa da minha mãe, ela me chama de meu pequeno, ela quer fazer tudo para mim, enfim. Então, isso é a essência da mãe, eu acredito, e do pai, e isso não vai mudar. Não vai mudar. Os filhos vão ser sempre para sempre os bebês dos pais, independente da idade, independente do tamanho que eles forem, sempre vão ser os bebês dos pais. Sempre vão querer cuidar da melhor forma possível, né? E eu acredito que o esporte te proporcionou muitas coisas boas com os teus filhos, né? E como é que foi eu vejo a inclusão deles também, mas conta um pouquinho pra galera como é que é a inclusão deles, que vocês sempre estão levando eles juntos,
né? Pra galera não se limitar nessa parte também, né? Porque às vezes as pessoas, voltando àquele ponto que nós falamos antes, que as pessoas falam, eu não vou porque eu não tenho tempo, porque eu tenho as crianças, porque não sei o quê. Mas como é que é essa parte aí, né? O meu marido sempre foi atleta, sempre gostou e tem no espírito dele, no físico dele, que se ele não faz algo, ele fica doente. Então ele sempre foi atleta. E ele, na época, a gente não tinha babá ou tato o tempo todo, então a gente se dividia na maternidade e paternidade cuidando do Gael. Então desde o início o Ali sempre fez algum esporte, praticou algo, e a gente vê como praticar esporte é algo como demonstrar um hábito saudável, que se a gente vê algo na rotina da família, algo normal, é muito mais fácil uma criança na fase adulta continuar fazendo. Se não houve em casa esse exemplo no dia a dia, é muito difícil se tornar algo normal do cotidiano. Então, desde o início, o Ali ia para o crossfit ou para academia e levava o Gael, o bebezinho, no carrinho junto. Então, ele ia junto sempre fazer a atividade física junto com o Ali, ficava no carrinho vendo, depois, quando era maiorzinho, ficava lá perto. Então, existem ambientes que são famílias. E quanto mais ambiente família, mais agradável para nós, pais, e mais agradável para os filhos, por ver essa rotina de cuidado com o próprio corpo, que é cuidado com a saúde, e estimular isso, porque ele vai fazer como nós somos o pai e a mãe são os maiores super-homens e super-mulheres para os filhos. A gente é a nossa maior inspiração para eles. Então, ver o teu maior inspiração fazendo algum esporte, a criança vai olhar assim, eu também quero fazer isso. Então, o filho, o Gael, olhar o pai praticando um esporte, ele vê ele como um super-homem. Fala assim, eu quero fazer o que meu pai faz. Então, o Gael, desde muito pequeno, ele quer treinar, quer fazer atividade física, quer fazer o que a gente faz, mas através do exemplo. Tanto que a primeira vez que ele frequentou na escola uma competição foi através de uma rústica da escola, e ele não ganhou, ele ficou um dos últimos. Daí ele ficou meio triste, ele pensou, poxa, não ganhei. Daí a gente começou a explicar mais, claro, ele tinha só 3 aninhos. Daí a gente falou, filho, a gente não ganha tudo, e nem tudo a gente vai ganhar com facilidade. A gente só ganha alguns esportes se a gente consegue ter dedicação em ir treinando todos os dias ou toda semana, mas ter uma dedicação de treino para conseguir conquistar algum prêmio em competição. E com essa conversa, a gente conseguiu explicar para ele que ir na academia, no crossfit ou ir no pádel toda semana é uma forma de um treino para a gente conseguir ficar cada vez melhor e para poder conseguir um dia um título. E aí ele pegou esse ensinamento depois daquela rústica, que ele todo dia, ou menos toda semana, ele quer dar uma volta na quadra correndo para fazer o treino dele, para ele ficar cada vez melhor, para um dia na competição dele ele conseguir conquistar. Porque o conquistar um título não é sorte, é o resultado de sua dedicação. E aí ele ficou muito feliz que nesse último ano, claro que foi uma rústica pequenininha, mas a prof fez uma pequena corrida entre os colegas, ele ficou feliz da vida que ele tirou em primeiro lugar. E aí eu falei pra ele, filho, você não tirou o primeiro lugar de sorte, foi o teu resultado da tua dedicação de treino de toda a semana que você dedicou a isso. Então você colheu o fruto da sua dedicação semanal. Então, dar o exemplo para ele já desde pequeno é maravilhoso, porque ele consegue ver que ele consegue conquistar com o seu próprio esforço. Bacana. E aí a gente tá, além do crossfit, a gente tá no pádel, e o pádel é um ambiente que eu falo que é muito família, que a gente vai lá, tem muitos casais, tem muitos filhos, os filhos vão lá brincar, mas brincando eles veem os pais, vê os colegas e vê quem eles conhecem, quem eles amam praticando o esporte. Então é algo inspirador de eles ver que o esporte faz parte, vai fazer parte da vida deles também. E o Gael já pediu pra dar umas raquetadas? Já, eles já têm uma raquete pequenininha, só que eles são muito pequenos ainda. Então ele tem 5 anos, a Lívia tem 2 anos e meio, então tem que esperar um pouquinho mais para eles começar, mas eles já querem bater umas bolinhas, já querem. E a gente trouxe então a parte do esporte para dentro da maternidade, né, para dentro dos filhos. E pro teu trabalho, né? Como é que foi essa... Não só o esporte, mas a tua mudança. Essa mudança do estilo de vida, essa tua mudança de peso, toda essa transformação. Como é que foi isso que você falou da parte estética, você trabalha com isso,
mas você não, teoricamente não se importava com isso antes, não era uma coisa que te incomodava, digamos assim. Como é que foi essa transformação, essa virada de chave no trabalho com tudo isso? Em ver a qualidade de vida no meu trabalho. Então, eu produzo e trabalho melhor hoje com o físico que eu tenho, porque é um físico mais saudável. Se eu fico uma semana ou 2 sem treinar, eu vejo é nítida a diferença em ter dor mais nos ombros e mais nos cotovelos, e não conseguir entregar o meu melhor no meu trabalho, em questão de tempo e produção. Então, o meu investimento em atividade física é primordial para o meu bom resultado no meu trabalho. E eu vejo isso em todas as áreas, em todos os tipos de trabalho. Se a gente está muito bem com o nosso corpo saudável, a gente consegue produzir melhor, sem dores, produzir com mais qualidade. Porque é aquilo que eu falei, né? A gente deu o exemplo da dieta, né? Que ela vai te trazer N outros benefícios e não só uma alimentação mais saudável. Mas ela vai te ajudar em otimização de várias outras coisas, e esse é o resultado. Esse é o resultado. Né? E as pessoas vão achar o resultado e a motivação principal. Que nem, por exemplo, a minha motivação principal de eu ir para academia ou de eu fazer uma atividade física não é o estético. Porque o estético para mim não era algo que me chamava tanta atenção, porque eu não me importava. Hoje, a minha maior motivação e não deixar de ir é pela saúde e conforto e não ter dor. Se eu tive dor uma semana, eu pensei, poxa, é porque eu não fiz o meu treino físico suficiente para eu prevenir essa dor. Então, cada um vai conseguir achar essa motivação principal para eu conseguir fazer essa atividade física e ter essa qualidade de vida. Exatamente. Sendo estética ou saúde. É igual para mim. Pega o exemplo que eu falei, né, de ficar sentado muitas horas estudando, seja atendendo os clientes, seja dando as mentorias, dando aula, enfim. Se eu não tivesse a preparação física que eu tenho, eu não aguentaria ficar sentado todo esse tempo. Se eu não fosse fazer o meu cardio diário todo dia de manhã, se eu não fosse para academia todos os dias, se eu não tivesse um fortalecimento da minha lombar, que eu tenho lombalgia, assim, decorrente do esporte também, e que foi algo que só parou de doer depois que eu comecei a treinar pesado e fortalecia a minha musculatura realmente, eu não conseguiria ficar todo esse tempo sentado, eu não conseguiria estar aqui sentado, nós não conseguimos estar aqui sentado confortavelmente por um longo período, por 1h e pouco que nós já estamos aqui conversando. Então é isso que as pessoas precisam entender, é a tal da qualidade de vida, né, que eu trago muito também lá no meu perfil, falo, gente, a gente compartilha essas coisas, não é para ficar mostrando a parte estética, a parte estética é uma consequência. A parte estética é para você entender que você pode alcançar sim a parte estética através da sua dedicação, mas que todos os outros benefícios que estão aliados a tudo isso que você está fazendo, eles vêm e conseguem com que faça você alcançar as tuas metas, os teus objetivos e aquilo que você quer alcançar, né? E entrando em metas e objetivos, como que a Ali... Vamos fazer uma retrospectiva aqui 2023. Estamos se encaminhando para o final do ano. Como que a Ali avalia o ano de 2023 da Ali? Como que é a tua retrospectiva 2023 agora? O ano 2023 foi maravilhoso, mas foi desafiador após ciclos de pandemia. Então foi desafiador para algumas mudanças, mas hoje eu entendo que algumas mudanças foram fantásticas, porque alguns tempos de mudança que a gente consegue parar para analisar e pensar no seu melhor. Então foi fantástico e só agradeço esse ano e agradeço os tempos de pausa, porque nos tempos de pausa, por exemplo, nessas próximas férias, que é onde eu sento, consigo planejar o próximo ano, consigo organizar e fazer as próximas metas, fazer uma organização do próximo ano. E os próximos anos, o próximo ano vai ser com planejamento de mais outras empresas, com novas novidades e fazendo sempre algo novo. E não consigo parar quieta, então sempre tem que ter algo, uma motivação, algo para ter aquele brilho da purpurina que eu falo no dia a dia da vida, para me desafiar. Para te desafiar. Para me desafiar. A ambição de ter um desafio, no caso. A ambição, né? Que legal. Eu acho que a tua fala é muito importante para as pessoas entenderem que, independente de qualquer coisa, a gente consegue sim olhar para o lado positivo de todas as coisas, né? Por mais difícil que seja a situação que você está passando, pode ser a pior situação que você esteja passando naquele momento.
Cara, tenta olhar para algum ponto. Eu sempre falo isso, tenta olhar, mas cava mesmo. Se é, e quando se tu tem, a pessoa chega pra mim e fala assim, Ali, pá, Gil, tô no fundo do poço. Eu falo, que bom. Que bom, porque daí não tem mais pra onde ir. E consegue até voltar, pula e vem. Se tu tá no fundo do poço, que bom, que não tem mais pra onde ir. Não tem água pra tu te afogar, porque tu tá no fundo do poço é porque ele tá vazio. E se tu tá lá no fundo do poço, opa, beleza, tô aqui, e agora? O que eu posso fazer pra mudar? Né? Então, o fundo do poço também tem um ponto positivo. Maravilhoso. E o fundo do poço é entender o quão pior a gente pode estar na vida e não querer voltar para essa situação. E é isso que eu falo sobre dinheiro. Que eu sempre falo para as pessoas. Todo mundo quer dinheiro, né, Ali? Não vamos ser hipócritas de falar que nós não buscamos dinheiro. Seja a pessoa que quer buscar através do salário, seja a pessoa que quer buscar através do empreendedorismo, ou seja, enfim. Todo mundo vai estar em busca de dinheiro. Só que eu falo uma coisa muito interessante para as pessoas sobre dinheiro. Se você não coloca um objetivo específico no dinheiro, para que você quer ter dinheiro? E para que você quer ter mais dinheiro? Para que você quer ter muito dinheiro? Ou por que você quer ter muito dinheiro? Não me interessa, você pode sonhar o que você quiser. Mas por quê? Por que você olha para isso dessa forma? Então, eu sempre falo para a pessoa, coloque um objetivo, igual você falou, coloque uma meta. Por que você quer ter mais dinheiro? Qual que é teu objetivo quanto a isso? Ou é simplesmente só ganhar mais dinheiro? Se for simplesmente só ganhar mais dinheiro, eu sinto lhe informar que se você não mudar, você não tem muito mais o que fazer por aqui. Né? Mas se for só pelo dinheiro, a pessoa já está por dentro, ela já está sem significado. Mas tem que ter um significado bom quanto a isso. Mas é fazer o quê? É gerar o quê com isso, né? Que vidas transformaram, que pessoas que vão fazer parte. Então a gente é movido por pessoas, por energia, por amor. Então não é só o dinheiro, a gente tem que pensar qual que é o objetivo, mas quais vidas vão ser impactadas, o que as pessoas vão ser impactadas através desses novos objetivos. Pensando nisso, a gente dá mais gás para continuar, independente de quanto. Sei que a gente quer a gente sempre gosta de colocar um X patamar de número para alcançar, mas não é só o número que interessa. É qual que vai ser a transformação, qual que vai ser a minha motivação, o que vai gerar na vida das pessoas. É isso aí. E que bom que tu falou energia, porque eu já ia me esquecer, quase ia esquecer de falar sobre esse assunto. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre energia, sobre espiritualidade, né? Então, para que as pessoas entendam, a gente não está falando aqui sobre religião, pessoal. Não entendam isso, né? Cada um tem a sua, cada um busca a sua, mas o quão isso tem importância na tua vida, Ali, né? Para quem não te conhece, para quem não sabe, né? Eu acho que seria bacana a gente trazer um pouquinho para as pessoas, porque isso é uma parte que eu falo, que a pessoa sem um ponto de referência, eu digo um ser de referência, Deus na sua magnitude, né? Sem falar de religião, mais uma vez, para o pessoal, né? Para o pessoal entender. Como que isso, essa energia, essa espiritualidade, como isso tem influência na tua vida? Começando pela palavra gratidão. Ser grata a Deus. E Deus é um tudo. E Deus é tudo e Deus é todos. E não é uma religião única no mundo. Eu acho importante a gente fazer parte de uma comunidade, e essa comunidade tu vai se identificar de acordo com os teus pensamentos, tuas ideologias, mas Deus é um só e Deus é energia. E Deus é energia e o universo, a natureza. Então, vibrando com esse amor e vibrando com essa energia, onde a gente consegue ter uma plenitude energética para a gente conseguir mudar os pensamentos, para a gente conseguir ver na positividade, para a gente conseguir ver no lado bom, mesmo estando no fundo do poço. Então, essa conexão com a energia, com o Deus, com o todo, é fundamental para a gente conseguir viver a vida
com o sentido real. O porquê que a gente tá aqui, o porquê que eu tô aqui nessa terra, o porquê que eu tô vivendo, o porquê que eu sou a Alessandra, o porquê que eu vim com essa família, o porquê que eu tô fazendo parte disso. Então, entender essa energia, espiritualidade, independente o tipo da religião, é fundamental para a gente se conhecer o universo, entender o porquê que eu tô fazendo parte desse todo. E aí tudo junta, tudo é energia, tudo faz parte de um todo. E entender que todos somos um só. Todos somos irmãos e todo mundo é a mesma coisa. Todo mundo é filho de Deus. Então, a espiritualidade, ela veio muito de mim pelo ensinamento dos meus pais, da minha mãe, e continuo nesse aprendizado, continuo nessa busca. Conheci o meu marido através disso, nesses encontros de meditação. Então, é fundamental e importante, e a gente passa isso para os nossos filhos também. Que legal. Eu ia comentar sobre isso, né? Sobre a parte de você ter conhecido o Ali, então, nessa busca de vocês pela espiritualidade, pela comunidade que vocês participam, enfim. E o quanto isso aproxima vocês e o quanto isso auxilia vocês na criação dos filhos de vocês também, né? Isso que é muito bacana, né? Que vocês podem aliar isso e entender os dois, né? Mas que a gente também traga para as pessoas que independente, como você falou, independente da comunidade que essa pessoa pratica, que ela acredita, ou enfim, mas que ela possa utilizar isso para ser um guia, né? Porque eu acho que isso é o que nos traz, isso eu acho que nos dá sentido, que dá o sentido para a vida, porque como tá, né? Eu sou uma pessoa que leio muito a Bíblia, e como tá na Bíblia, uma das pessoas mais inteligentes que eu considero no mundo é uma pessoa que, quando Deus deu a oportunidade dele pedir um desejo, ele pediu o quê? Sabedoria. E quando você chega a esse patamar, eu acredito que você pode pedir todas as coisas do mundo. Dinheiro, pertences, seja o que for. Quando você olha para ele, né? Para nossa energia maior, que é Deus, e você pode olhar para ele e falar assim: Deus, muito obrigado por tudo. E hoje eu só quero te pedir sabedoria, eu só quero conhecimento, para a gente poder levar para mais pessoas, para a gente poder compartilhar, para a gente poder saber agir com as outras pessoas, para a gente saber conviver com as outras pessoas, e tornar isso mais leve, nossa passagem por aqui. Porque, ou não, estamos de passagem, brevemente ainda, muito breve. Então, que a gente possa utilizar dessa energia, desse potencial que nos dá, para a gente transformar, para a gente trazer mais conhecimento que vibram com a mesma frequência. Então, muitas pessoas entendem isso, digamos assim. Como vocês passam essas informações para ele, dessa espiritualidade, dessa energia? A gente fala dando o exemplo, né? Então, é através da oração. Tem que aprender a fazer sua oração. Não vai aprender decorando, lendo. Ele vai aprender no seu dia de exemplo, que educa, vai ter maturidade suficiente, e que a gente conversa, tem curiosidade, tendo várias gostosas, que nós conversamos através da favoritina. Bacana. Isso serve pra tudo, né? Igual a gente falou, a parte de ser influenciador, né? Que não é de explicar para as pessoas através do que a gente vive. Porque eu sou essa questão de que eu não ensino para as pessoas algo. Eu posso sobre algum assunto e trazer para essa pessoa um assunto diferente que eu estudei, né? Mas na grande maioria das vezes, eu pelo menos testo aquilo para ver se aquilo funciona ou se aquilo não funciona, para poder dar uma opinião sobre aquilo ali. Porque eu acho que é a maior das... Seria hipocrisia a palavra? Eu acho que seria. Acho que é a maior das hipocrisias a pessoa que é importante, principalmente no ensinamento dos filhos, praticar, né, de viver aquilo que a gente ensina, que nós criamos tudo, trazer essas fases. Eu gosto de trazer só coisas boas, né? Até a luz. Eu gosto de trazer um pouco para cachorros. Eu não está com isso. Todo mundo tem os seus, a gente não quer ver. Expor essa fragilidade desses dias que vê, sem respeito com o próximo. Eu falo que é muito melhor a gente ter essa conexão expondo depois, quando já passou, quando já fez. Isso é dificuldade que eu não tenho. Eu tinha um problema. Isso é muito cada um seu problema. Então, se eu achei uma solução viável para aquele problema e que pode ajudar outras pessoas a solucionar o problema delas, show! Porque eu acho que é isso, né? Solução de problema. A gente trazer isso para as pessoas, eu preciso fazer isso. E aqui é a solução. Ou essa pessoa que me ajudou a solucionar de uma parte de alguém, essa pessoa que solucionou para mim. Aí é diferente. Agora, tá acontecendo problema, os caras lá sabem, você atrair pessoas que sabem, e não pessoas que estão ali. Há duas coisas que eu gosto de perguntar, tá? Eu não sei como é que tá essa prática, ou você leu, o que você lembra de algo. Não, todo mundo precisa ler esse livro, para entender sobre esse assunto, sobre tudo, e as dificuldades que tem, que pode ser,
Eles é saber comunicação, não só pensar assim, eu não sou influenciador. Por que eu vou ler esse livro? Pra conseguir conversar, mas não é conversa. São dois livros. Que legal. E são dois livros muito bons. Os dois, inclusive, né? O Mindset, para quem não sabe, ele tem um coluna na frente na capa. Você joga no Google Mindset, você vai achar. E a segunda indicação da Ali, eu vou trazer para vocês. Essa segunda indicação é do livro, né? O livro azul, mas eu trouxe essa indicação para vocês ali, né? E aí, isso aí já é a com as pessoas, com os livros que eu tô lendo, né? Pra lá no Instagram. E isso faz com que eu comece a ler. Até tem um professor a ler. Eu tenho que fazer o que as pessoas fazem. Ou até, aí eu posso dar exemplos. Mas comece alguma coisa difícil para você, fazendo aquilo que você gosta. Se você quer ler, comece lendo. E entender que a gente começa alguma coisa não sabendo nada e aprendendo do zero, não é porque a gente é um bom profissional que a gente vai fazer um exame. A gente tem que entender que o processo de aprendizado é que uma criança, a gente vai ser zero e vai aprender zero. Depois começa a engatinhar, depois começa a ser paciente. Não quer saber tudo que leitura, nem que a aprendizagem vai mudar. Exatamente. E pra gente caminhar pro final do nosso episódio de hoje, e como eu falei, não vai ser como eu tava aqui, porque eu poderia ficar falando aqui a noite inteira, né? Mas se caminhar pro final, eu gosto sempre de perguntar assim, se tu tivesse a oportunidade de escrever uma frase, um texto, qualquer coisa, num outdoor, e que essa frase, esse texto, ele vai ser lido por todas as pessoas do mundo, todas, sem exceção, desde a mais velha que existe na face da Terra. Todas as pessoas vão ler. Qual seria essa frase, essa palavra, enfim, essa... Que é o meu lema, o mantra. Confia em ti que tudo vai dar certo. Confia em ti que tudo vai dar certo. Toda vez que eu tô aflita, toda vez que eu tô emocional abalada, toda vez que eu tô um pouco angustiada, então, eu só repito, confia em ti que tudo vai dar certo. Confia em ti que tudo vai dar certo. A própria autoconfiança e entender o que eu minha essência, a gente consegue desconfiar. Isso muito bacana, porque eu acho que isso é uma coisa que hoje falta muitas pessoas. Autoconfiança. Eu acho auto, né? Porque a autoconfiança, a auto, tá fazendo muita falta hoje, eu acredito, para as pessoas. Para elas conseguirem olhar que elas conseguem fazer coisas, que elas conseguem realizar, que conseguem fazer tudo, conseguem realizar qualquer coisa. Se amar, tanto consegue amar o outro, tanto consegue um bom relacionamento, mas tanto que consegue entender que vai conseguir um desafio, vai conseguir fazer mais físico, vai conseguir ter um bom resultado de trabalho. Então, essa autoconfiança, ela é importante para tudo. Perfeito. Eu acho que é do algo que, como tu falou do mindset, né? É uma questão de você começar a olhar para você mesmo. E não poder ser diferente, alto, né? Uma aula de confiança, uma aula de autoestima, uma aula de autoconstrução. E não poder ser diferente, né? Eu conhecendo a história, conhecendo a trajetória, aí eu vou sabendo tudo que eu construí, tudo que é diferente, coisa boa, grande, a gente nem gostou porque a gente ficou conversando. E eu só querendo porque esse me sabe minha mesmo. Nós vamos iniciar agora com esse prato aqui que ele mandou, ele mandou artesanal de cogumelo, Paris, fresco, com molho de gorgonzola e vai dizer. Ricardo, muito obrigado, né? Ele que sempre está nos prestigiando no nosso episódio. Assim, né? E também lá, precisamente lá no Bistrô, que é maravilhoso. Dele, o Bistrô antigamente ele tinha, ele abriu novamente. Ele fala pra vocês, o melhor hot que eu já comi na minha vida foi o Ricardo. E lá em algumas cidades do Brasil, quem sabe minha história, eu em vários lugares, o melhor que eu comi na vida foi de América, como comida maravilhosa. Muito obrigado. E Felipe, né? Achei fotografias aqui, seu maravilhoso, que hoje faz esse episódio, mais um episódio maravilhoso. Pra você, vamos importar por algo que a gente fazer pra que a gente possa construir todo mundo junto. Ali, gratidão, mais um mês, mesmo. Fundo meu coração, pelo teu tempo, principalmente. Né? Eu sei, nós sabemos que sempre é correria, sempre estamos buscando, então sabe que por ter amizade do Ali, por ter amizade do Gael e da Lívia, por vocês abrirem as portas da casa de vocês pra mim, que eu sou extremamente grato por isso, por ter o Ali como meu parceiro, e meus amigos, principalmente, meu coração é gratidão, essa energia maravilhosa, e não só por vocês, maravilhosa, atualmente, né, que eu já conheço, que também, já conheci toda a família, então é maravilhosa que nós temos, por tudo que eu acho que a gente ainda tem, pela presença, e por você compartilhar, né, essa tua experiência, a tua vida, com pessoas que nos tiram outro. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar e falar pessoal. E só tenho de agradecer pelo fazer o convite e parabenizar pelos resultados pelo teu conteúdo do Instagram, que ele é inspirador, eu continuo sempre de fazer sucesso. Fico feliz que agora, não só lives no Instagram, e lives no YouTube, saber mais sobre isso. Levar um pouquinho dessa pessoa em casa, de alguma forma sejam tocadas e sejam transformadas através disso. E não só do nosso dia, mas também conhecimento compartilhado sobre assuntos que nós temos muito estudando e buscando fechamento, conhecimento. Mas que a gente possa mais transformar a vida da sua gente, querendo ou não, esse que a gente possa falar, que a gente possa ser mais que a gente possa falar. Então, muito obrigado mais uma vez. Um beijo no coração. Amém. Né? Gratidão. Gratidão, então essa é a palavra do dia de hoje. E gratidão a você. Gratidão a você, a cada um que esteve aqui conosco até o final, né? Ou para quem chegou depois, enfim, agradecemos cada um de vocês que dedicou o seu tempo, que seja os minutinhos finais, que esteve aqui com a gente acompanhando e aprendendo.